Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani você conhece, é tradição, é qualidade, então confira os alimentos Mesani no seu site www.mesani.com.br. E Humanidade Livre é um programa de reflexão, onde nós procuramos lançar pistas para que a gente possa ter, melhores ideias para conduzir a vida para uma vida melhor. E nós já tivemos vários programas exibidos aqui na TVC Bauru e você pode conferi-los curtindo a minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, ou curtindo a página da TVC Bauru no Facebook. Também você pode conferir os nossos programas no canal do YouTube, no meu canal Padre Beto e no canal da TVC Bauru, tá legal? E hoje nós continuamos a ver um pouco da história da filosofia e aprendendo um pouco com os filósofos, os pensadores que nós tivemos durante a história da humanidade. Eu quero mandar em primeiro lugar, antes de começar o programa de hoje, um abraço a Maraia Cleo Sampaio, um grande abraço para você, e o nosso querido padre Alessandro De Luca, lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul, que não perdem o nosso programa. Um abraço para os dois e um beijo. Bom, hoje nós vamos ver as filosofias helenísticas. E essas filosofias helenísticas surgiram quando? Surgiram quando a Grécia é dominada pelos macedônios. Alexandre o Grande, ele expande o seu império, domina a Pérsia e a Grécia, e vai até as divisas com a Índia. Não é? Ele que faz toda essa expansão. Então os gregos começam a viver no império e não mais em cidades-estado. Aqui nós temos então talvez o primeiro processo de globalização que nós tivemos na humanidade. Alexandre o Grande consegue fazer isso. Ele expande para toda aquela região, uma região enorme, a cultura helenística. Não é? A gente chama de cultura helenística, que é a cultura grega. Não é? Os gregos não se chamavam de gregos, não é? Eles chamavam de helenos. Nós é que viemos de uma cultura latina e por isso nós os chamamos de gregos. Mas os gregos antigos se chamavam de helenos e, portanto, daí vem a cultura helenística. E ele expande, então, através da dominação política, ele vai também fazer a influência cultural e levar a cultura helenística para todo o seu império. Mas também ele vai assimilar diversas culturas, né, inclusive as orientais, dentro do seu próprio império. Ou seja, ele vai sofrer, o império de Alexandre o Grande vai sofrer influência também de várias linhas orientais. E aqui surgem as filosofias helenísticas, todas elas fragmentadas, mas todas elas buscando algo em comum. Qual o objetivo delas? Seria a ataraxia, o que os gregos chamavam de ataraxia, ou seja, a paz interior. Uma coisa que nós buscamos também hoje, né? A paz interior. E a primeira das filosofias que nós vamos ver hoje é a filosofia chamada cinismo. O cínico não é exatamente, ele se denomina assim, a filosofia cínica, ela levou esse nome, mas ela não tem o mesmo significado da palavra cínico de hoje. Não é o irônico, não é o cínico de hoje. Apenas o cinismo levou esse nome. E o criador do cinismo é Antístenes, mas o grande filósofo, o filósofo que ficou conhecidíssimo, né, como o grande cínico, é Diógenes de Sinope. Diógenes foi uma grande figura, um grande pensador que viveu a filosofia do cinismo e que causou bastante repercussão na sua época. E qual é o objetivo do cinismo? Bom, o cinismo diz o seguinte: o que nos causa a falta de paz de espírito, não é? É a preocupação em viver as convenções sociais. É a preocupação em agradar as pessoas. A preocupação em corresponder às expectativas dos outros. Isso é que nos tira a paz de espírito. E realmente, né, um grande dilema do ser humano como ser eu mesmo sem frustrar a expectativa daqueles que eu amo. Ou sem frustrar a expectativa social. Como é que eu posso ser autêntico eu mesmo sem que eu cause uma frustração?
É isso que o ser humano muitas vezes ele se vê nesse dilema, ou tentando agradar as pessoas, mas ao mesmo tempo ser ele mesmo, não é? O que muitas vezes é praticamente impossível. E aí é a nossa falta de paz interior. Não é? Eu quero agradar os outros, eu quero que as pessoas me amem, eu quero ser uma pessoa querida pelas outras, mas ao mesmo tempo eu quero ser eu mesmo. Não é? E também falando em convenções sociais, eu estou falando em padronização, eu estou falando em obrigação de seguir um determinado comportamento padrão, o que o cínico não deseja. O cínico deseja viver naturalmente, e viver naturalmente significa ser autêntico nas suas atitudes, porque o natural do ser humano é a diversidade. Nós não somos pessoas iguais, o que nos iguala são as nossas diferenças. Não é? Então, portanto, o cínico, buscando ser natural, ele não respeita as convenções sociais e ele acaba então vivendo a naturalidade do comportamento, não se importando mais com as convenções sociais, e ele atinge assim, dessa forma, a sua paz de espírito. Por quê? Porque ele não liga para a opinião alheia, para a opinião dos outros. Não é? E não é bem assim que a gente foi criado, né? A gente é criado sempre prestando atenção no que os outros vão pensar de mim, não é? É o que a gente começa a ouvir desde a infância, né? Olha o que os outros vão pensar de você se você sair desse jeito, não é? Com essa camiseta, ou então com essa calça, ou então com essa sandália, não é? O que os outros vão pensar de você? Não é? Então a nossa preocupação desde a infância começa a ser o que o grupo vai pensar de mim, como eu vou ser aceito pelo grupo. E aí vem então o nosso enquadramento, né? Dentro dos padrões sociais, né? Dentro das convenções sociais. O cínico não se importa com isso, ele rejeita tudo isso, essa preocupação da opinião alheia, e ele vai procurar viver na naturalidade. É o que Diógenes vai fazer. Diógenes vai conduzir uma vida muito simples, ele vai viver num barril em Atenas e não vai se importar com a convenção social. Uma lenda, não se sabe se é um fato real, mas uma lenda que surgiu em torno de Diógenes expressa muito bem, ilustra muito bem a atitude do cínico. Diz que Alexandre o Grande estava passando perto de Atenas e já tinha ouvido falar do grande Diógenes, e resolveu então fazer uma visita para Diógenes. E Diógenes estava deitado no chão tomando sol, e o Alexandre o Grande chega diante de Diógenes, é o Todo-Poderoso, né? E pergunta para Diógenes, né? Diógenes, você é o grande filósofo que eu ouço falar? E Diógenes diz que sim, né? Ele é o Diógenes. E aí Alexandre diz assim: olha, eu sei que você não respeita as convenções sociais, você não se importa com elas, e eu te admiro muito por isso, mas eu quero lhe conceder um pedido. Você pode pedir o que você quiser. Eu sou Alexandre o Grande, né? Eu sou o imperador. Eu posso lhe dar o que você quiser. Você pode pedir que eu vou realizar o seu desejo, o seu pedido. E aí Diógenes diz assim: você tem certeza? Eu posso pedir o que eu quiser? E Alexandre diz: você pode pedir o que você quiser. Aí Diógenes diz que fez um gesto com a mão assim: então eu quero que você saia da minha frente, porque você está tapando o sol. Eu vim aqui para tomar sol. E é dessa forma que Alexandre diz para Diógenes: olha, se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. O que essa lenda ilustra? Ela ilustra muito bem. O Diógenes, ele está diante do poder vigente da época, e ele simplesmente nega todo esse poder. Esse poder lhe oferece, talvez para comprá-lo, o que ele desejar, mas ele rejeita tudo isso. Por quê? Porque ele tem o sol. Ele quer tomar banho de sol nesse momento, e é isso que ele deseja viver. Então é assim que Diógenes encontra a leveza do ser, ou seja, vivendo de forma natural, não querendo se enquadrar nas convenções sociais, nem nas disputas de poder que existe na sociedade. Pelo contrário, ele está alheio a tudo isso. E Diógenes, como os cínicos, né, eles nos fazem lembrar de um filósofo, que é um filósofo do século XX, que foi bastante inovador,
que é Michel Foucault. Michel Foucault, ele diz assim: o papel da filosofia é sacudir as evidências. Esse é o papel da filosofia. Por isso que Foucault vai tentar pensar o poder de uma forma diferente. Ele vai tentar pensar o poder não como aquele sistema opressor sobre o ser humano, mas o poder não como algo opressor, mas o poder como algo positivo. Não positivo no sentido de ser bom, mas positivo no sentido de produção. O poder produz, o poder constrói. O poder produz atitudes, o poder constrói o ser humano, o poder ele faz com que um determinado tipo de sujeito exista. E aí ele vai dizer, olha, existem tecnologias políticas que constroem o ser humano. É por isso que ele vai analisar o hospício, a loucura, a história da loucura. Ele vai procurar analisar a história da penitenciária, do poder de punir, como também ele vai estudar a história da sexualidade, para tentar responder por que nós somos assim. E nós somos assim porque nós vivemos em convenções. Nós temos mecanismos na sociedade que vão nos construindo. E justamente o cínico, ele tenta se livrar desses mecanismos sociais que nos constroem, não é? Que nos fazem como pessoa. E aí viver numa liberdade tal, onde ele encontra a paz de espírito. Talvez a gente precise se libertar das convenções sociais e sermos nós mesmos, né? Sermos mais autênticos. E não temos medo de sermos quem nós somos, e não ficar tentando ser aquilo que os outros querem que a gente seja. Talvez essa seja a grande lição que os cínicos têm para nos dar hoje em dia. Não é? Nós vivemos uma sociedade da aparência, não é? E nós queremos muitas vezes corresponder a essa aparência. Não é? Vamos pensar na ideologia da estética hoje em dia. Não é? A estética hoje em dia ela tem um padrão, não é? E quantas pessoas não tentam se enquadrar nesse padrão estético divulgado pela mídia, divulgado na sociedade, e já é assim, uma estética que a sociedade já tem impregnada em si. Quer dizer, o corpo belo é assim, não é? Talvez nós deveríamos pensar no corpo saudável, não no corpo belo, não é? Mas o corpo belo é aquele corpo saudável onde a pessoa vive bem e vive com naturalidade. Enfim, se libertar desses padrões sociais é importante, e talvez a gente encontre aqui a desejada paz de espírito. Uma outra escola da filosofia helenística é o epicurismo. O epicurismo, o seu fundador que deu esse nome à escola filosófica é Epicuro. E Epicuro ele vai dizer o seguinte, que o ser humano não deve negar os prazeres da vida. Os prazeres da vida, eles devem ser vividos. Negar os prazeres da vida é anular o que nós temos de bom na alma, né? Ou seja, nós devemos buscar satisfazer os nossos prazeres, não é? Agora, cuidado, por Epicuro ter dito isso, confundem muito epicurismo com hedonismo. E epicurismo não é hedonismo, tá? Não é viver os prazeres de uma forma sem limites, né? Desenfreados, né? Não é bem assim que Epicuro viu o prazer de viver ou viver os prazeres da vida. Epicuro vai dizer, é necessário viver o prazer da vida, mas não os prazeres absurdos, né? Abusivos, viver os prazeres moderados. Nesse sentido, para Epicuro, o prazer de viver é viver os prazeres da vida, mas prazeres moderados, não é? Então, eu não posso comer demais. Se eu comer demais, esse prazer deixa de ser um prazer, não é? Eu tenho que comer moderadamente. Aqui eu encontro o prazer do ato de me alimentar, não é? Me alimentar com uma boa companhia, uma boa conversa, isso também é um prazer de viver. E filosofar, conversar sobre coisas importantes, enriquecedoras da vida, isso também é um prazer de viver. Então o que Epicuro prega é uma vida simples, mas a gente continua
depois de um pequeno bloco de intervalo. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Olá, eu sou o Padre Beto e você está assistindo Humanidade Livre. Humanidade Livre é um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Alimentos Mesani você conhece, é tradição, é qualidade, então confira aí as novidades no site da Mesani, www.mesani.com.br. E hoje nós estamos falando sobre as filosofias helenísticas. Nós abordamos o cinismo no bloco anterior e nós terminamos o bloco anterior com o epicurismo. A filosofia de Epicuro. E Epicuro diz assim: nós atingimos a paz de espírito a partir do momento que a gente aprende a viver de uma forma simples. Nós vivemos os prazeres da vida, mas de forma moderada. E aprendendo a viver assim, eu atinjo a ataraxia, ou seja, a paz de espírito. E a grande pergunta para nós, do século XXI, nós homens do século XXI, ouvindo Epicuro, é a pergunta: será que eu consigo viver uma vida simples hoje em dia? Será que numa sociedade de consumo como a nossa, eu vou viver bem e, ao mesmo tempo, uma vida simples? Ou, conduzindo uma vida simples, eu vou conseguir viver bem? Esse é o grande questionamento. Mas antes de aprofundar isso, eu gostaria de mandar um abraço para Vera Fernandes, lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul também, Maria Aparecida Cavarzan e o nosso querido Alessandro De Luca. Um grande abraço para vocês todos. Mas essa é a grande questão. A gente é muito assediado, não é? Pela sociedade de consumo. Nós somos muito levados a consumir. E aí, eu vou atingir realmente essa paz de espírito vivendo uma vida simples, como diz Epicuro lá na antiguidade? Bom, primeiro eu tenho que analisar o seguinte: o ser humano, ele vive em 3 dimensões, sempre em 3 dimensões. A dimensão física, que é o meu corpo, é aquilo que eu posso palpar, é aquilo que eu posso tocar, o alimento que eu tenho, essa é a dimensão física. A dimensão emocional, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que me dá prazer, aquilo que não me dá prazer. E a dimensão filosófica, aquilo que eu acho certo, aquilo que eu acho errado. Não é? Então nós sempre vivemos na dinâmica dessas 3 dimensões. O físico, o contato com as coisas, o emocional, aquilo que eu gosto ou não gosto, e o filosófico, ou seja, aquilo que eu acho certo e aquilo que eu acho errado. Não é? Combinar essas 3 dimensões de uma forma harmônica ou harmonizante é que faz com que eu crie um viver e um viver bem. Não é? Somado a isso, eu também tenho que pensar o seguinte: nós temos um desenvolvimento no nosso crescimento. Não é? Nós caminhamos para um desenvolvimento. Então, na infância, a criança vive numa anomia. O que é anomia? A criança acha que só ela existe. A criança só se enxerga. A criança não consegue enxergar o outro. A criança só pensa nela. A criança, nós nascemos de uma forma egoísta. Não é? Nós vivemos nos inícios da nossa caminhada por aqui de uma forma bastante egoísta. Não é? Então a criança, ela pensa nela, ela vive numa anomia. Depois ela passa para a juventude. Não é? E adolescência e juventude é o começo
da descoberta do outro. Eu descubro que o outro existe. E aí nós começamos a viver uma heteronomia, uma relação com o outro. O jovem descobre que o outro é bom, viver com o outro é interessante, é legal, mas ao mesmo tempo ele também descobre que ele é dependente do outro, que ele precisa do outro para se autoafirmar. Por isso ele vive numa heteronomia. E por isso que ele vive muitas vezes uma relação de amor e ódio com certas pessoas, com o pai, por exemplo, com a mãe, não é? Porque ao mesmo tempo ele é bom viver com o outro, eu gosto de viver com o outro, mas eu dependo do outro para viver. E isso não é muitas vezes muito agradável para ele. E aí quando é que eu atinjo a maturidade? Quando eu atinjo a autonomia. Ou seja, eu começo a entender por mim mesmo o que eu quero, o que é certo, o que é errado, os limites que eu tenho, para onde eu devo ir ou para onde eu não devo ir. E aí eu começo a tomar as minhas próprias decisões, eu começo a fazer as minhas próprias escolhas. Não é? E aí eu começo a entender que o consumo ele é necessário. Viver sem consumo é impossível. Por quê? Isso está dentro da lei da natureza. A natureza também consome, a natureza também se consome, não é? As espécies se consomem na natureza. E nós também somos animais que consomem. Não é? A questão é eu ter autonomia, maturidade suficiente para colocar um limite nesse consumo. O consumo tem que ter um limite. Caso contrário, esse consumo passa de um consumo bom para um consumo destrutivo. Não é? Aqui vem a grande questão da atualidade, que é a sustentabilidade. Ou seja, nós não podemos destruir a natureza, nós temos que ser sustentáveis para gerações futuras. Eu tenho que pensar nas gerações futuras. Mas eu não posso pensar só nas gerações futuras. Eu também tenho que pensar no meu bem-estar, no meu consumo próprio. E viver um consumo que me faça bem. Aonde eu possa dizer, não, isso daqui é exagerado demais, não, isso daqui é o que eu preciso agora nesse momento. Então, é possível viver uma vida simples? É possível viver uma vida simples e viver bem, desde que eu entenda que eu não posso ser instrumento da sociedade de consumo, eu não posso ser instrumentalizado, eu tenho que consumir de uma forma racional. Isso vai gerar sustentabilidade para as próximas gerações, mas vai gerar também um bem-estar para mim mesmo. Mas para isso eu preciso ter maturidade, ou seja, entender que eu mesmo tenho que decidir o que eu devo consumir, e não a televisão, não os meios de comunicação de massa, não a moda, não o grupo que deve determinar o que eu devo consumir, mas o que sou eu que devo determinar o que eu devo consumir. Para isso é preciso maturidade. Tem muitas pessoas que não têm maturidade, tem pessoas que ainda estão no estágio da juventude, e aí não são emocionalmente pessoas capazes de decidir o que é bom e o que é ruim. Vão pelo gosto, simplesmente. E também não tem uma filosofia, uma reflexão racional para pensar que o que é exagerado e o que não é exagerado. O que é somente ostentação e o que é necessário para que eu possa viver. Então, essa maturidade é necessária e ela tem que vir de mim. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade bastante imatura, uma sociedade onde se quer o crescimento e não o desenvolvimento de todos. Para isso precisa existir o que? Educação, para isso precisa haver reflexão. Para isso, todas as pessoas precisam ter a capacidade filosófica, não só ter o contato físico, não só ter o emocional que me diz o que eu gosto, o que eu não gosto, mas ter a razão que pensa, não é? Será que realmente é isso que eu gosto? Não é? Será que realmente isso que me dá prazer? Não é? E será que esse contato físico vai me levar a um prazer emocional, vai me levar a um gosto emocional, e eu posso realmente fazer isso? Não é? Aqui nós também temos que pensar uma outra dimensão, quando a gente fala no nosso desenvolvimento de maturidade. Na infância, a criança não só pensa somente nela,
mas ela é imediatista. Se uma criança tem um desejo, ela quer que esse desejo seja realizado agora. Não é? Se um pai levar uma criança para um shopping e essa criança ver um brinquedo e desejar esse brinquedo, ela vai querer agora o brinquedo. O pai pode falar para ela, não, eu vou te dar no Natal. Não é? A reação dela vai ser chorar. Por quê? Porque ela quer, ela precisa do desejo realizado agora. Ela não tem a maturidade de esperar até o Natal. Isso ela não consegue ter. O jovem também ele é imediatista, né? Alguns psicólogos dizem que o jovem espera sempre 3 dias. Né? O prazo do jovem é 3 dias. Por isso que um professor que dá um trabalho para o jovem fazer em um semestre, ele está cometendo um grande erro. Por quê? Porque um semestre é tempo demais. Para o jovem, 3 dias é o tempo suficiente. Mas ele já atingiu uma certa noção do tempo. E quando a gente se torna adulto, ou seja, maduro, nós começamos a entender que as coisas têm um tempo. Nós começamos a pensar em tempos mais prolongados. Nós pensamos na vida toda que nós passamos, nós pensamos na vida que nós ainda temos pela frente. Nós pensamos nas gerações passadas, nas gerações futuras, nós começamos a pensar em gerações. Não é? E quando eu começo a entender que as coisas têm um tempo, não é? Eu deixo de ser imediatista e começo a compreender que eu não posso ter tudo nesse exato momento. Aqui eu começo também a estabelecer um limite para o meu consumo. Não é assim, eu não posso ter tudo ao mesmo tempo. Eu não posso consumir, não posso me encher de dívidas para ter o que eu quero ter. Não, eu preciso de tempo para poder ter as coisas que eu quero ter. Não é? Então, isso é uma questão de maturidade. Mas a maturidade vem através do quê? Vem através do conhecimento. É o conhecimento que me leva à maturidade, ou seja, a usar aquela capacidade racional ou aquela dimensão racional que é a filosófica. Né? Não ficar somente no físico, não ficar somente no emocional, mas ir para o racional, para a reflexão filosófica. Não é? Se eu fico somente no físico, eu viro um animal. Se eu fico somente na emoção, eu me perco no gosto. Não é? Eu me perco nas emoções, na alegria, no entusiasmo. Não, eu tenho que ter o meu lado racional. Não é? E poder, então, decidir e entender que crescimento não é desenvolvimento. Não é? E como é que eu estabeleço, então, um limite no consumo? Não só sabendo que ele tem limite e tendo a maturidade, a autonomia para eu decidir isso, e não o meu grupo, não a mídia, não a sociedade, não a moda, mas eu é que vou decidir o que eu vou vestir, o que eu quero vestir agora. Não é? Ser como cínico também, não estar preso às convenções sociais, mas também entendendo que se eu desejo alguma coisa que eu não posso ter agora, é saber esperar, estabelecer metas e saber esperar para que eu possa atingir alguns objetivos e realização dos meus desejos. Mas também um outro ponto que a gente deve lidar com o consumo eu estabeleço um limite no consumo quando eu começo a exigir não mais, mas o melhor. Ou seja, eu não quero em quantidade, mas eu quero em qualidade. Então, quando eu exijo qualidade, eu quero consumir o que é bom, o que é melhor, aí eu limito o consumo. Não basta ter tudo. Não, eu quero ter pouco, mas bom, de qualidade. E aqui então eu limito o meu consumo. E aí eu posso conduzir talvez uma vida muito simples, onde eu possa ter pouco, mas ter coisas de qualidade. Se toda a sociedade pensasse assim, nós não teríamos ricos que ostentam casas em condomínios fechados e pobres que vivem em favela. Nós também não teríamos pobres endividados, e ricos também que têm sobrando. Mas infelizmente nós não atingimos ainda a maturidade. Por isso que nós precisamos de muita reflexão filosófica.
Bom, nós vamos terminando por aqui, não é? Eu agradeço a presença da Marisa Viana, não é? Aqui no nosso programa, do Alessandro De Luca, já falei, Maria Aparecida Cavarzan e Vera Fernandes. Um grande abraço para vocês. Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo Humanidade Livre.